abençoe sua vida, pode sentar. Glória a Deus, como é bom, boa. Bom dia, igreja. Bom dia, pessoal da rede social, que Deus abençoe sua vida. Você que está nos vendo pelo YouTube, pelo nosso app, Deus abençoe a vida de vocês, amém? Glória a Deus. Irmãos, olhe para cá, preste atenção, eu tenho um aviso muito importante para dar para vocês, e eu não vou repetir esse aviso, vai ser só uma vez, depois eu vou, me ajuda aí, Mateus, aleluia, glória a Deus, aleluia, ó que menina linda, gente do céu, aleluia, glória a Deus, ó que menina bonita, a Jéssica e o Renan são tios, aleluia, vou aplaudir a vida deles também, glória a Deus, aleluia. Alguém disse que ser vô é a cereja do bolo, né? Então assim, agora a gente já está tipo, como é que a gente diz? Já completou o ciclo da vida ainda, mas a minha oração é que Deus não me recolha agora, que eu quero ver a menina crescer, né? A menina casar e a menina tocar terror nessa terra, em nome de Jesus, glória a Deus. Quero dar uns avisos rapidão. Amanhã nós temos a nossa oração às 19 horas, está sendo uma bênção em nome de Jesus. Se você não está vindo ainda na oração, você está perdendo algo assim extraordinário, algo espetacular. Então amanhã esperamos você às 19 horas e logo em seguida nós também temos às 20 horas, a nossa reunião de homens, o nosso PDH, nosso papo de homem. Então quero convidar você a estar conosco. Quarta-feira teremos um culto aqui extraordinário, você não pode perder a nossa quarta profética, vai ser algo poderoso em nome de Jesus, então você não pode perder. E amanhã começa, setembro, né? Setembro, os domingos de setembro, eu vou pedir para você não perder nenhum, porque assim vai ser assim algo extraordinário, onde Deus vai estar trabalhando a nossa alma, trabalhando o nosso sentimento. Setembro, existe uma campanha todo mês de setembro, que é prevenção ao suicídio, e nós queremos trabalhar emoções, queremos trabalhar cura, né, da alma, porque tem algumas questões das nossas emoções tem a ver de almas não curadas, né, e nós queremos trabalhar durante todo o mês de setembro, para que nós possamos sair curado, porque a palavra de Deus diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem pessoas que não conseguem avançar, porque estão carregando peso de culpa do passado, de algo que aconteceu no passado, e Jesus está aqui para nos libertar, e a Bíblia, ela é o nosso maior psicólogo, nosso maior incentivador, e é ali aonde a gente vai encontrar cura. Você vai ver homens de Deus, como Elias, que passou por um tempo de depressão na sua vida, né? Você vai ver Davi, que a Bíblia diz que tinha enfermidade no corpo por causa de atos que ele havia cometido. Então nós vamos, você vai ver Paulo, que durante toda a sua vida lutou contra uma enfermidade, um espinho na carne, e nós vamos estar, em nome de Jesus, caminhando e sendo abençoado pela palavra de Deus. Então não falte, traga pessoas que você vê que tem esse tipo de problema, pânico, ansiedade, depressão, e etc. E Deus vai nos dar graça
de vencermos a cada dia no nome de Jesus. Cada dia é um dia diferente, né? Então tem uma frase nos Alcoólatras Anônimos e no NA, né? Que diz que só por hoje a gente vai vencendo. É igual, tem coisa na nossa vida que é igual salvação, né? Que a gente venceu ontem, não funciona. A gente não chegou amanhã ainda, segunda-feira, e a gente tem que vencer hoje. Então todo dia é só por hoje, é igual o fiado, só amanhã. Então só por hoje você vai vencendo e Deus vai dando graça no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Mas nessa manhã eu gostaria de trazer algo maravilhoso para a nossa vida. Esse texto, os outros eu vou ler na NAA, na NVT, desculpa. Mas esse texto eu gostaria de ler na ARA, que é 2 Crônicas, capítulo de número 21 e o verso 20. Me ajuda aí, Mateus. 2 Crônicas, capítulo de número 21 e o verso de número 20. Esse texto ele vai falar sobre um rei, né, que governou Israel durante algum tempo, e esse rei morreu. E você imagina só, quando os reis morriam, eles eram enterrados e se escrevia algo na lápide dele. Imagina Davi, né? Se fosse escrever algo nas memórias de Davi para deixar para a nossa geração, para a próxima geração, seria um homem segundo o coração de Deus. Esse rei, Jorão, diz o seguinte: ele era de idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu com quantos anos? 40. E foi sem deixar saudades. E sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Você imagina, os reis, eles tinham um lugar que era preparado para quando eles morressem, serem enterrados lá. Mas esse rei foi tão insignificante. Esse rei foi alguém que não deixou legado nenhum. Foi alguém que passou por essa terra como se não tivesse passado. Foi alguém que viveu durante 40 anos nessa terra como não tivesse vivido. E o legado desse rei, a memória desse rei, se é que ele teve memória, o que estava escrito na lápide desse rei foi sem deixar saudades. Foi sem deixar saudades. A pergunta que eu quero fazer para a minha vida nessa manhã, para a sua vida: se fosse o seu último dia aqui nessa terra, qual é o legado que você deixaria para a próxima geração? Para as pessoas que ficaram. Pastor, eu não sei o que é um legado. Legado é o que você deixa para trás, que continua impactando outras pessoas, mesmo depois que você já não está presente. Legado é o que você
deixa para trás, que continua impactando outras pessoas, mesmo depois que você não está mais presente. Legado é diferente de herança. Legado é algo que se perpetua, que vai além da minha e da sua existência. Eu gosto de 2 filmes interessantes. Gladiador, né? Agora saiu o Gladiador 2, mas eu gosto mais do 1. E o Gladiador, no começo da história, o Máximo, General Máximo, ele vai numa batalha juntamente com os seus soldados, e os seus soldados estão ali meio desmotivados porque o outro exército é maior do que eles, tem um potencial maior do que o deles. O Máximo, ele passa fazendo revista com o seu cavalo, juntamente dos seus soldados, e ele fala uma frase, que é uma frase impactante. Ele diz: olha, o que você faz hoje, o que você vai fazer hoje, vai ecoar para toda a eternidade. Que aquilo que você faz hoje vai gritar para toda a eternidade. Eu lembro que uma vez tinha uma senhora que frequentava a nossa igreja, e o marido dela não ia na igreja, e ela já era de idade, e ela perdeu o seu marido. E aí, como pastor, eu fui na casa dela trazer uma palavra de consolo para ela. Eu fui tentar abraçar, levar uma oração para ela. E depois que o marido dela tinha sido enterrado, e quando eu abracei aquela senhora, e eu falei: olha, eu não tenho palavras que possa consolar o seu coração, e eu sei que a senhora está muito triste. E ela falou assim: pastor, para, eu não estou triste coisa nenhuma, eu estou alegre, porque a morte dele me libertou. Eu apanhava dele, eu não era cuidada por ele, então eu não estou triste, eu estou alegre. Olha que legado que o marido dela deixou. Qual é o legado que nós estamos deixando nas pessoas? Se fosse o meu último dia aqui na terra, o que meu filho, a minha filha ia falar ou ia pensar? Talvez o legado de algumas pessoas seja um pai e uma mãe ausente, porque entenderam de uma forma errônea que trabalhar mais, porque assim, é a desculpa que nós usamos. Eu preciso trabalhar mais, para que eu possa dar um conforto melhor à minha família, para que eu possa dar um conforto melhor ao meu filho, à minha filha. Mas não há nada que substitua a sua. Obrigado, Cipriano. Meu óculos é novo, gente, e é do Restart, ó, azul. Não há nada que substitua a sua presença. O seu dinheiro não vai substituir aquele abraço. O seu dinheiro não vai substituir aquela história que você conta um pouquinho antes dele dormir, do seu filho, do seu neto dormir. Seu dinheiro não substitui. Seu dinheiro constrói coisas, e coisas
se destrói e coisas se dispersam, mas a sua vida em outra vida constrói legados. Constrói legados. Tem um outro filme que eu gosto, por que não falar dele? O Resgate do Soldado Ryan. Eu não sei o nome do capitão, mas é o Tom Hanks. Ele recebe uma missão porque 3 irmãos, eles vão para uma guerra. E aí, a notícia que tem é que 2 haviam morrido. E o pessoal não quer dar a notícia que 3 irmãos morreram para a mãe. E aí eles montam um batalhão. E esse batalhão, durante todo o filme, eles vão tentar passar pelo meio da guerra para poder encontrar o soldado Ryan. E durante o decorrer desse filme, pessoas boas desse batalhão vão morrendo durante o caminho. No final do filme, quase 3 horas de filme, só está o Tom Hanks, que é o capitão. Ele está numa ponte, juntamente com o soldado Ryan. Eles encontram o soldado. E aí eles estão numa ponte ali, que a ponte era a ponte que se eles derrubassem aquela ponte, o exército alemão não conseguiria atravessar. E o Tom Hanks, ele está ali, ele leva um tiro, ele está baleado ali. O soldado Ryan não quer ir embora, quer ficar com ele, porque é soldado, e soldado não foge da guerra. Ele está ali. O Tom Hanks falou: não, nós perdemos todo o batalhão para poder te salvar, você não pode ficar aqui, pode ir, eu vou puxar a granada, eu vou puxar o estupim, eu vou destruir a ponte, e eles não vão passar, mas você precisa ir, porque o fim da nossa missão era resgatar você. E o soldado não quer ir, mas de tanta insistência do Tom Hanks, que é o capitão, ele vai embora. E antes dele sair, parece que o Tom Hanks pega um pouco ele, segura um pouco ele e fala assim: olha, faça valer a pena, ou faça por merecer. A questão é essa: será que a nossa vida é uma vida que nós estamos fazendo por merecer? Ou estamos só empurrando com a barriga? Qual é o legado que você está deixando para a sua família? Qual é a história que seus filhos, seus netos vão contar ao seu respeito? Quando a gente vê alguns personagens da Bíblia, como Davi, o legado que ele deixa, apesar de erros que Davi teve, é que ele era um homem segundo o coração de Deus. Moisés, quem era Moisés? Quando você olha a vida de Moisés, foi um homem que Deus falava face a face com ele. Qual é a história que vão contar depois que nós partirmos? Nessa manhã eu quero falar sobre construindo um legado espiritual através de uma vida dedicada a Deus. Construindo um legado espiritual através de uma vida dedicada a Deus. Agora eu vou ler na NVT. Salmo 119, ou melhor, 112, e o verso 1 e 2. Salmo 112, verso 1 e 2 diz o seguinte: aleluia!
Como é feliz aquele que teme ao Senhor e se agrada em obedecer aos seus mandamentos. Seus filhos terão sucesso em toda parte, serão abençoados uma geração inteira de justos. Olha o que o texto está dizendo: como é feliz aquele que teme ao Senhor. A palavra de Deus, ela diz que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Tem muitas pessoas que são ignorantes, porque perderam o temor do Senhor. Elas não confunda a conhecimento com sabedoria. Tem pessoas que têm muito conhecimento, estudaram em boas faculdades, em colégios bons, leram livros, fizeram cursos, PNL, curso de coach, mas são ignorantes, não são sábios. Existe a diferença entre conhecimento e sabedoria. O que você tem? Sabedoria ou conhecimento? O texto diz: aleluia! Pode deixar aí, Mateus. Como é feliz aquele que teme ao Senhor. E eu tenho que explicar para você que o temor não é medo. Não é medo. Temor é respeito. Temor é consideração. Temor é honra. Quando você honra ao Senhor, quando você respeita ao Senhor, você está construindo um legado para a próxima geração. Você está construindo um legado nas pessoas. E ele vai dizer: como é feliz aquele que teme o Senhor e se agrada dos seus mandamentos. Ou seja, se agrada da sua palavra, se agrada da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para me dizer, daquilo que Deus tem para me ensinar. Ele diz: os seus filhos terão sucesso em toda parte, não em uma, não, em toda parte. Porque quando nós nos agradamos do Senhor, quando nós nos agradamos da sua palavra, quando tememos a Deus, quando respeitamos a Deus, nós estamos construindo isso na vida das pessoas. Ei, marido, se você teme ao Senhor, se você respeita o Senhor, você está construindo isso no coração da sua esposa, no coração da sua família, no coração dos seus filhos. Seus filhos terão sucesso em toda parte, serão abençoada uma geração inteira de justos. Sucesso não tem a ver com riqueza material. Sucesso tem a ver com riqueza espiritual. Como é que você se sente? Tem muita gente, irmão, que tem, sabe, eu estava estava vendo uma entrevista daquele ator que é comediante também, que fez o Mentiroso, eu não lembro, Jim Carrey. Ele falou assim: eu gostaria que todas as pessoas tivesse muito, mas muito dinheiro, para que eles percebessem
que a felicidade não está nisso, está em pequenos momentos compartilhado com outras pessoas. Todos nós estamos construindo algo, consciente ou não, e isso será lembrado na próxima geração. Se alguém tivesse que resumir a sua vida em uma frase, qual seria? Se tivesse que colocar lá na lápide, qual seria a frase que colocariam em você? Lá no seu túmulo. A de Paulo parece que se eu fosse colocar, se você fosse colocar, irmão, você que conhece a Bíblia, no túmulo de Paulo, você chegaria lá e olharia, eu olharia lá, escreveria lá na lápide de Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas nós não estamos falando da vida de Paulo, nós estamos falando da sua vida, da minha vida e da sua vida. O que seria escrito lá? Ah, minha mãe trabalhou demais, o meu pai trabalhou demais, eu não vi meu filho crescer. Quando eu tenho duas meninas, quando a primeira nasceu, eu não vi ela crescer. A única coisa que eu me lembro é que, por exemplo, ela ficou, acho que umas 20 pessoas cuidou dela, até criança cuidou dela. E a gente acordava de manhã cedo e levava a menina para outra cuidar, e aí ia trabalhar, voltava à noite, a menina estava dormindo já, e eu não via a minha filha crescer. Quando a minha esposa ficou grávida da menor, eu falei: não vou repetir esse erro que eu fiz com a primeira, eu vou ver a minha filha crescer. Então todo o tempo que eu tinha, estava com ela. Eu lembro que eu não tenho mais, filmei acho que no Nokia. Eu lembro que quando eu estava lá em Vargem, e de repente assim, a menor começou a tentar se levantar e esboçar que ia caminhar. Eu peguei o Nokia na hora lá, né? E pá! Não era Nokia, eu acho que era Kodak. Eu filmei os primeiros passos da Sueli. Ela foi andando, quando ela caiu quase perto do sofá, eu segurei. Eu vi cada fase do crescimento dela. Falei: não vou deixar. Eu não lembro da maior, eu acho que a maior me perdoou, talvez, eu acho, entretanto. Mas eu lembro que a menor, todo dia, quando a gente ia dormir, eu levava o celular, eu colocava uma mensagem, uma pregação do Joseph Prince, um pregador da Coreia. Gostava de ouvir ele, tinha muita tradução. E aí no dia que eu só orava por ela, estava cansado, só orava para ela dormir, ela dizia o seguinte: eu quero ouvir o Joseph Prince. Aí eu tinha que colocar, e ela começava a ouvir, 20 minutinhos ela estava dormindo. Legado. Construindo uma história, construindo memórias. Sabe? Pastor, eu tenho muitas memórias. Você não tem não, mano, você tem foto. Foto não é memória. Olha, graças a Deus pelos celulares que vieram com foto, mas isso não gera memória. Muitas vezes quando a gente está ali, diante de uma oportunidade boa, e a gente devia focar, olhar, sabe o que a gente faz? A gente vai, por exemplo, num show, numa igreja, naquele melhor momento que a gente poderia criar memória, a gente pega o celular e a gente começa a gravar, sabe? Você vê pessoalmente com teus olhos, é diferente de você registrar isso em uma selfie, em um celular. Nós precisamos interagir para construirmos memórias. Você
pode ter um álbum, você pode ter muitas fotos lá no Google Drive, mas isso não é memória, irmão. Memória é quando você fecha os olhos e você começa a ver uma época que não tinha câmera digital. Aí você vê uma barragem de uma água limpa caindo. Aí você vê uma molecada dando fuga da família, indo tomar banho naquela barragem no rio, passando por baixo da cachoeira. Aí depois ele descia naquelas águas e via aquelas pedras tão limpas, que elas limpam pela correnteza da água, a água limpava aquelas pedras, você pegava aquelas pedras, depois sentava naquela areia, ia roubar manga. Eu não tenho isso em foto, mas isso é memória. Qual é a memória que você está construindo da vida daquelas pessoas que te cercam? Foto não é memória. Se alguém tivesse que resumir sua vida em uma frase, qual seria? Mostre que a vida dedicada a Deus é o caminho para deixar uma marca eterna. Meu pai, ele não me deixou uma herança, ele não me deixou uma grande casa, mas ele me deixou, aleluia, algo espiritual que vai ecoar para a vida eterna. Ele me deixou Deus. Ele me deixou princípios, ele me deixou um legado. Sabe, se você for ali em alguns lugares, tipo Taquaral, ali na prefeitura, você vai encontrar, sabe, algumas árvores que foram plantadas antes de você nascer, antes do seu pai nascer, árvores que dão sombra há década. Ela foi plantada por alguém, talvez que nunca tenha descansado nela, mas você pode ir lá no Taquaral e descansar debaixo dessas árvores, porque alguém deixou um legado para você. Qual é a árvore da sabedoria que teu filho, teu esposo, tua família pode deixar, ou melhor, pode descansar nas sombras? Eu assim, de verdade, eu tenho certeza, se eu partisse hoje, mas assim, sem falsa humildade, cara, a minha família, minhas filhas, a minha esposa ia lembrar o seguinte: cara, pensa num marido legal, pensa num cara legal. Ele tinha os defeitos dele, mas sabe, muito. Mas quando você constrói um legado, as pessoas hoje não lembram que Davi traiu Betseba, lembra que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ninguém lembra que Moisés meteu lá com raiva lá, ficou com raiva do povo, meteu o cajado na pedra. Lembra que Moisés era amigo de Deus. Ninguém lembra que Paulo matou cristão, meteu gente na prisão. Lembra que Paulo combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Porque aquela parte negativa é só história, é esquecida. Mas legado é algo que a gente vai levar, que vai ecoar na próxima geração. Qual é o legado que nós estamos deixando? Você está plantando hoje para que a sua família colha amanhã.
a pergunta é: o que você está plantando? O que você está plantando? Então, para que eu possa construir um legado, através de uma vida dedicada a Deus, primeiro, comece no lugar certo. Coloque Deus no centro de tudo. Sabe, a melhor fotografia que o seu filho pode, sabe, deixar registrado na mente, é saber que você, mulher e homem de Deus, colocou Deus acima de tudo. Já imaginou uma fotografia que seu filho pode ter de você? Ele fechar os olhos, e ele vê assim: não, eu lembro quando eu passava na sala para tomar água na cozinha, minha mãe, meu pai, estava de joelhos dobrados, orando por mim. Estava com a Bíblia aberta, adquirindo sabedoria. Ou será que seu filho só vai lembrar que você era aquele que passava a noite inteira maratonando a Netflix, a série? Não tem problema nenhum, irmão. Acabei de falar na introdução de 2 filmes interessantes, poderia citar um monte, mas eu estou falando que não é isso que tem que ficar registrado, que foi um cara que gostava de assistir filme de guerra, mas era alguém que amava a família, que respeitava a família, que colocava Deus em primeiro lugar, acima de tudo, Deus em primeiro lugar. Provérbios capítulo 9, o verso 10, diz o seguinte: o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo resulta em discernimento. Talvez algumas pessoas estão confusas, por quê? Porque não tem o conhecimento do santo. O temor do Senhor, o respeito ao Senhor, a consideração ao Senhor, é o princípio para se tornar uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente. O legado começa com um relacionamento real com Deus, não um relacionamento superficial. Ei, chega, Deus está nos chamando para termos um relacionamento real com Ele. Um relacionamento não só de domingo, mas um relacionamento de segunda, um relacionamento de terça, de quarta, de quinta, de sexta. Ei! Aonde e que tipo de tesouro, de riqueza você está construindo? Dependendo da riqueza, vai tudo ficar aqui. Mas se for um legado espiritual construído de uma vida dedicada a Deus, vai ecoar para toda a eternidade. Quem começa com Deus, termina bem. Você pode repetir comigo? Quem começa com Deus, termina bem. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas a minha intimidade com Deus, não. A intimidade dos meus filhos com Deus, não. Hoje nós vivemos uma geração em que, cara, os filhos estão se aproximando mais de Deus que os pais. Os filhos estão orando mais do que os pais. Você é inspiração para os seus filhos. Sabia disso? Seu filho vai te imitar. Eu lembro que quando a Andressa era pequena, na época na moda, e eu gostava, estava a Oficina G3.
E aí eu pegava, tipo, algo lá, como microfone. A Andressa pegava uma escova de pentear cabelo, era o microfone. E a gente colocava lá, na época era fita VHS, vocês não vão, né, essa geração, você não vai saber o que é uma fita VHS, pode até saber, mas não vai ter o prazer daquilo lá enrolar, de travar, de você pegar e muitas vezes, né, você não vai ter o prazer de chegar correndo para entregar, porque se chegasse num tempo atrasado, tinha que pagar 2 locações. Você não vai ter, ter o medo de alugar aquilo lá, né? E medo do cabeçote não é Motorola, como é que é o nome do CCA, né? Porque como é que é o nome daquela empresa? CCA, CCE, é verdade, CCE, que a gente começou comprando errado. Você tinha medo daquele negócio lá, enroscar e travar e cortar né? Aí você limpava com álcool e algodão para poder, né? Aí você colocava lá, saiu o negócio lá. Aí a oficina lá, os homens e seus espelhos mágicos, nada a ver além de si mesmo. Aí a Andressa pegava a escova e começava a cantar juntamente comigo. Sabe por quê? Porque o que você faz vai inspirar os teus filhos, o que você faz vai inspirar a tua esposa, o teu esposo, aleluia. Agora, que tipo de inspiração nós estamos trazendo? Que tipo de inspiração eu vou deixar para o Filipinho? Não, pastor, não vai ser Oficina G3. Não vai ser espelhos mágicos. Que seja algo que vai levar ele de encontro a Deus. Sabe, de vez em quando eu pergunto para a minha mais nova, que é a que está comigo ainda: você vai na igreja só porque eu sou pastor? Não, pai, o senhor me pede alguma vez para mim ir no sábado para o culto? Não. Eu vou porque eu gosto. Legado. Quando a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, esse relógio está doido. Não, esse relógio está doido, porque eu tenho tanto para vos falar, mas esse relógio não quer deixar. Segundo, se eu quiser construir um legado espiritual através de uma vida dedicada a Deus, viva de forma coerente, uma fé que sai do papel, uma fé que conduz com aquilo que eu falo, porque, como diz a sabedoria, as pessoas não seguem aquilo que você fala. O seu filho, a sua esposa não vai seguir aquilo que você fala, eles vão seguir aquilo que você faz. Existe uma frase que diz: aquilo que você diz, ou melhor, aquilo que você faz, fala tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Vou repetir: aquilo que você faz, grita tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Não é aquilo que você diz, é aquilo que você faz. Não é aquilo que você manda seu filho fazer, é aquilo que você faz primeiro, para que seu filho tome por exemplo e faça. Comece no lugar certo. Viva de forma coerente, uma fé que sai do papel. Tiago, capítulo de número 1 e o verso 22 diz: não se limite, porém, a ouvir a palavra, ponha ela em prática. Oh, meu Deus, me ajuda aí.
Não se limite apenas a ouvir a palavra de Deus. Coloque ela em prática. Teve um tempo que paguei a academia porque eu queria perder um peso. Paguei um mês e eu não perdi nada, pelo contrário, aumentei. Até nessa época eu olhei, a minha cara estava redonda. A minha cara já é redonda, porque eu sou um cearense charmoso. A Sueli, né, esses dias aí ela falou que a oração dela é o seguinte: pai, a minha oração é que a Melissa não saia com a mesma cabeça que a gente tem. E a gente foi olhar, né, ela nasceu com a cabecinha pequenininha. Segundo mês da academia, pagando a academia, não emagreci nada. Até que eu descobri que não é pagar a academia que emagrece, é eu ir na academia. Eu não estava indo. Então não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço. É uma fé que ela sai do papel. Não se limite, porém, a ouvir uma palavra, ponha ela em prática. A geração de hoje, ela valoriza a autenticidade mais do que o discurso. Não diga, meu filho, faça isso. Faça você. Não é o discurso, é aquilo que eu faço. Ou quem tem aí, talvez, eu não sei, a Adriana, não sei se ela tem uma cara de riqueza, não sei se ela lava prato, mas se ela pegou a netinha lá, ou lembra das crianças, quando você estava lavando um prato, o que a criança quer fazer? Quer lavar com você. Você está cozinhando, quer cozinhar com você. Por quê? Porque não é aquilo que eu faço, ou falo, é aquilo que eu faço. Amém? Sua vida é o seu melhor sermão. Lá vem a minha mãe e meu pai com o sermão de novo. Por que não funciona? Porque é um sermão de palavra, porque a sua vida é a melhor pregação, a sua vida é o melhor sermão. Aleluia! Dá um glória a Deus, irmão, me ajuda aí. Oh, glória a Deus. Se eu quiser construir um legado através de uma vida espiritual, não pare no meio. Continue mesmo na dificuldade. Não pare no meio. Continue mesmo quando é difícil. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7 diz: lutei o bom combate, terminei a carreira, permaneci fiel. Gente, foi fácil para Paulo? Não. É fácil para você? Não. Mas não desista. Quando você não desiste, você está encorajando seu filho a não desistir. Quando você não desiste, você está encorajando o seu filho que nem toda a nossa vida vai ser flores. Sabe, uma das melhores conhecimentos que você pode fazer para o seu filho é você não desistir. Aí quando ele tiver o primeiro puxão de orelha lá no trabalho dele, jovem aprendiz, ele errou, alguém puxou, ele não vai desistir. Se você não desiste, você vai ensinar para ele que a vida não é flores, e muitas vezes ela bate tão forte, que a gente precisa ter força e resiliência para se levantar de novo, e levantar a poeira e conseguir ir adiante. Então não desista da fé, não desista dos seus projetos, não desista daquilo que você acredita, não desista de Deus. Mesmo que tudo esteja difícil,
mesmo que as coisas você não consiga todas as coisas que você quer, não desista de Deus, porque Ele não desiste de você. Como diz o Voz da Verdade, Deus, não desista de mim, dai-me força para continuar lutando até o fim. Você não conhece essa, né? Aleluia, glória a Deus. Não desista. Se você quiser construir um legado, seja luz na sua geração, impacte com o seu estilo de vida. Mateus capítulo 5, verso 16 diz: deixe que suas boas obras brilhem, deixe que aquilo que você faz brilhe. O diabo vai se incomodar. Tem uma história, vou tentar lembrar dela, e é só uma história. Diz que o vagalume, ele passava sempre por uma estrada à noite, e uma cobra sempre corria atrás do vagalume, para devorar o vagalume. E todo dia a peregrinação do vagalume é passar por aquela estrada, e a cobra correr atrás dela, sem motivo nenhum. Todo mundo sabe o que é um vagalume. Você sabe o que é um vagalume, né? Tem alguém que não sabe? Todo mundo sabe. O vagalume é um inseto que brilha à noite. A gente usava isso lá no Ceará como lanterna, pastor Silvano. A gente catava um monte de vagalume, colocava dentro de um vidro lá e eles iam brilhando, sério, já, como lanterna. Até que um dia o vagalume foi passando assim, e a cobra correu atrás dele. Ele parou e perguntou para a cobra: por que é que você quer toda vez me comer, já que eu não fiz nada para você? A serpente, a cobra, olhou para o vagalume e disse: é porque o teu brilho me incomoda. Aleluia. Deixe a luz de Cristo brilhar na sua vida, deixe que as suas obras brilhem, seu testemunho lá no trabalho, na família, na rede social, deixe que ele brilhe, deixe que todas as pessoas digam: ele é de Deus. Eu lembro que quando eu me converti na Assembleia, e as minhas irmãs vestiam tudo aquelas roupas, saia grande. E como é que se identificava uma irmã? Com a saia grande. E um dia eu estava no centro, no tempo que o rolê no centro do sábado era da hora, né? Você lembra era da hora aquele tempo. Você ia no centro do sábado, era aquela muvuca, gente, um monte de loja. Eu estou atravessando ali aquela avenida perto do terminal, e eu olho para uma mulher passando com um vestido bem grande, e eu olho para ela assim: paz do Senhor, irmã. Ela falou: que paz do Senhor o quê? Porque a gente identificava o crente pela roupa. Mas hoje não, deixe as pessoas ver que a luz de Deus brilha em você por aquilo que você é, independente de como você está vestido. As pessoas não estão nem aí para como você se veste. Nem todo mundo se veste elegante igual a mim. Mas você pode deixar que a luz de Cristo brilhe em você, para que as pessoas vejam e enxerguem a luz de Cristo na sua vida. Gente comum, vivendo de forma extraordinária, inspira o mundo. Amém? Gente comum, vivendo de forma extraordinária, inspira o mundo. Eu gostaria que você ficasse de pé, eu quero orar por você. Cadê o louvor?
Oh, dia e noite. Ai, se eu soubesse cantar. Na adoração. Saiba isso, você está construindo um legado espiritual. As pessoas vão olhar para você e vão lembrar de você por qual motivo? Fecha teus olhos. Imagina a cena. Fecha teus olhos, não olha para mim. Eu sei que eu estou bonito, mas imagina a cena. Você está caminhando em um lugar onde a grama é verde. Existe rosas. Existe uma árvore grande que ela produz uma sombra refrescante para aquele sol. E debaixo dessa árvore existe um túmulo com a lápide em branco. E ele é seu. O que estaria escrito lá? Qual era a frase que você gostaria de ser lembrado? Qual é o legado que você está deixando? Faça a sua oração neste momento. Muitos e os anjos se prostram aos seus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Obrigado, Deus, pela sua palavra, que nos orienta, que nos constrange, mas que nos mostra o caminho. Obrigado porque ela é a verdade. Que ao sair daqui nessa manhã, nós não só tenhamos conhecimento da palavra, mas que sejamos cheios de sabedoria para praticar a palavra do conhecimento. Que o Senhor nos abençoe. Que nós não sejamos aqueles que correm tão rápido, achando que a rapidez nos fará chegar ao destino final, mas que nós sejamos aqueles que perseveram e que não desistem na caminhada. Porque, como diz o poema, não é o
que mais corre que a meta alcança, nem o que mais longe o disco lança, mas o que segue firme em frente com a decisão tomada em sua mente. Que essa palavra se torne uma decisão na nossa vida, para que a pratiquemos de forma que a nossa vida ela grite, sem que nenhuma palavra precise sair dos nossos lábios. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que Ele, o Senhor, te dê a paz que excede todo entendimento. Que essa paz guarde o seu corpo, guarde a sua alma e te livre